Bom dia! Estamos iniciando aqui mais um devocional, mais uma manhã com estudos baseados em provérbios, alguns ensinos que o Senhor tem dado para guiar o nosso dia, guiar a nossa semana. E eu não sei para você, mas para mim tem sido enriquecedor meditar nesses textos. E hoje já começamos em Provérbios, capítulo 16, versículo 1, que diz: As pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor, Deus, quem dá a última palavra. Quando eu penso nesse texto, eu lembro daquilo que vivemos há 4, 5 anos atrás, algo que parou o mundo por 1, 2 anos, uma emergência de saúde que a nossa geração nunca tinha visto. Eu fico imaginando que as pessoas no ano anterior de começar tudo isso, de fechar tudo devido à emergência de saúde, eu fico imaginando as pessoas que fizeram planos para o ano seguinte, metas da empresa. Tinha pessoas que tinham casamento marcado e tiveram que desmarcar. Muitas pessoas com viagens marcadas de passeio, de turismo, que foram canceladas. Algo que a nossa geração nunca viu, que foi cancelar praticamente todos os eventos esportivos, foi algo realmente impensável. E aí eu vejo exatamente isso, porque o Senhor já sabia que tudo isso ia acontecer. Então ele olhava para nós como tolos, como tolos que somos, por acreditar que a última palavra era nossa. Mas ali a humanidade inteira viu que as pessoas podem fazer os seus planos, mas o Senhor é realmente quem dá a última palavra. Tem uma passagem que eu acho que também ajuda muito a compreender esse versículo, que os planos das pessoas não são nada se o Senhor não quiser. Você lembra da história de Balaão? Está lá em Números, capítulo 22 e capítulo 23. Balaão era um profeta e ele foi chamado pelo rei de Moabe, chamado para amaldiçoar os israelitas. Os israelitas estavam acampados lá nas planícies de Moabe, após saírem do Egito. Então o rei de Moabe pede que Balaão vai lá, oferece recompensa para ele, diz: vai lá e amaldiçoa esses israelitas, porque eles estão crescendo, o poder deles está crescendo e pode colocar tudo em risco aí para nós. Mas o profeta Balaão consulta Deus e Deus fala: não vai com esses mensageiros, não vai amaldiçoar os israelitas. O plano dele é esse, amaldiçoar meu povo, mas não vai. Eles são um povo abençoado. E aí Balaão, lógico, recusou a oferta do rei de Moabe, o rei Balaque, mas o rei vai lá e envia novos mensageiros. Aquela insistência do ser humano, que o Senhor falando ou não, ele quer insistir no seu caminho. Ele envia mensageiros com uma oferta ainda maior. E aí Balaão vai lá e consulta Deus novamente. E aí Deus permite. Tá bom, devido, penso eu, pela insistência, né? Então vá. Mas deu uma condição: só fale o que eu ordenar, o que Deus ordenasse. E aí ele vai. E no caminho, quando ele estava indo, aparece uma das cenas mais incríveis relatadas na Bíblia. Eu acho incrível essa cena, e você certamente já ouviu falar dela, na qual, quando Balaão estava indo lá para cumprir aquilo que o rei de Moabe pediu, indo ir lá falar contra o povo de Israel, no meio do caminho aparece um anjo, bloqueando a passagem. Só que a princípio o profeta não conseguiu enxergar. Mas a jumenta que o profeta estava, ela viu o anjo e desviou-se do caminho por 3 vezes. Mas Balaão não conseguia ver o anjo. E ele vai lá e bate ainda na jumenta. É aquelas pessoas que muitas vezes estão sendo orientadas, salvo por Deus. Deus está usando pessoas que aos olhos humanos são inferiores a ela, menos estudo, menos poder aquisitivo, uma vida social mais baixa, cargos mais baixos, mas o Senhor está usando ela para mostrar que há algo acontecendo espiritual, e aí a pessoa não enxerga e ainda bate, agride, menospreza a pessoa. E Balaão fez isso. Ele não viu o anjo e foi lá e ainda bateu na jumenta. Mas o Senhor Deus, para dar uma lição gigante nele, abre a boca da jumenta e fala com Balaão. Aí Deus abriu os olhos de Balaão. E aí Balaão conseguiu ver o anjo. E novamente ele foi advertido. E aí eu tenho certeza que ele não esqueceu. Para o Senhor mostrar essa cena, quem sabe o coração dele estava no meio do caminho pensando: quem sabe por todo esse valor que me foi oferecido, talvez seja melhor eu falar aquilo que o rei queria que eu falasse. Sabe quando Deus fala, você sai com convicção,
sair da igreja com convicção, o Senhor falou, eu tenho que fazer isso, mas no meio do caminho o inimigo vai oferecendo alguma coisa, oferecendo outra, e aí você vai dizendo, talvez eu possa ser um pouco mais flexível, talvez eu não precise fazer tanto assim para o Senhor, talvez eu não precise estar tanto realmente nas orações, ler tanto a Bíblia, e aí você vai flexibilizando no meio do caminho, e aí Deus vai lá e bota um anjo novamente, para lhe dar aquele choque e advertir de novo, faça o que eu mandei. E Deus usou esse anjo para advertir novamente Balaão e dizer, fala apenas o que Deus te diz. E aí, para você ver como as pessoas podem fazer os seus planos, porém é Deus que dá a última palavra, você pode ver na história aqui com Balaão, mas você pode ver também na questão do rei de Moabe, porque ele queria que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel, mas a história não acontece bem, como ele falou. Porque quando Balaão finalmente encontrou Balaque, o rei de Moabe, ele tentou realmente amaldiçoar os israelitas 3 vezes, como foi ordenado a ele, mas cada vez que ele abria a boca, só conseguia pronunciar as bênçãos sobre eles, executando assim a vontade de Deus. O rei de Moabe ficou furioso, mas Balaão explicou que ele só podia dizer o que Deus colocava na sua boca. Meu querido e minha querida, custe o que custar, fale somente aquilo que Deus quer que você fale. Custe o que custar. Se tiver que repreender, repreenda conforme Deus te orientar. Fale o que Deus te orientar. Não tenha medo, não recua, faça a vontade do Senhor. Então o profeta Balaão proferiu várias profecias sobre Israel, algumas até profecias messiânicas. Então, meu querido e minha querida, Balaão não conseguiu amaldiçoar os israelitas porque Deus tinha abençoado o seu povo. Deus controlou as palavras de Balaão, fazendo com que em vez de maldição saísse as bênçãos do Senhor. Da mesma forma como aquele rei Balaque ali tentou fazer os seus planos, mas o Senhor deu a última palavra, da mesma forma eu digo para você, aquilo que Deus reservou para você, a bênção que Deus reservou para você, a vitória na tua vida, na tua casa, no teu futuro, nas tuas emoções, na empresa, tudo aquilo que o Senhor reservou para você. O inimigo pode falar o que for, as pessoas podem dizer o que quiserem, pessoas podem amaldiçoar, mas a última palavra é do Senhor. O médico pode desenganar, a justiça pode dizer que não tem volta, as pessoas podem dizer para você que não vai chegar a lugar nenhum, mas a última palavra é do Senhor. Não há nenhuma maldição humana que chegue perto das bênçãos e das palavras do nosso Deus. Versículo número 2. Você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. O Senhor está constantemente examinando a nossa intenção. É aquela pessoa que vai lá e joga quando está com aqueles valores acumulados nos jogos e dizem, se eu ganhar vou tirar toda a família da miséria, vai resolver o problema da humanidade, vai ajudar tantas pessoas. Parece que está certo o que a pessoa vai fazer em querer ajudar o próximo, mas o Senhor julga as suas intenções e as suas intenções, na verdade, é só enriquecer de forma rápida e ter a sua vida folgada. Eu vi algumas reportagens, alguns tempos atrás, de pessoas que ganharam nesses jogos, ganharam grandes somas, e uma delas me chamou a atenção, de um senhor que vivia numa cidade no interior, ele e a esposa, e aí ele ganhou uma quantia exorbitante, um valor alto mesmo, e ele deixou a esposa para trás, naquela mesma casa simples, humilde. Você pode procurar essa história, você vai achar na internet, você vai ver o vídeo. Triste. Ele deixou a mulher para trás e foi viver de festas, de carros, de luxo, fazendo coisas inimagináveis que não agradam o Senhor. E por alguns anos ele foi torrando tudo isso e deixou a mulher, que ele dizia que amava, deixou a mulher lá na mesma casa, no mesmo lugar, sozinha, na pobreza. E ele torrou tudo em poucos anos, zerou. E aí ele volta a ficar pobre, doente, e ele volta lá para casa e a mulher acolhe ele lá na casa. Para ele teve a recompensa das suas intenções, cheio de má intenção, e quando ele realmente teve o dinheiro na mão, mostrou que as suas intenções eram as piores. Mas para ela, certamente, o Senhor guardará ainda o seu futuro, porque com boas intenções cuidou dele mesmo na doença
e retornando à pobreza. Então por isso eu insisto que às vezes as pessoas dizem que o dinheiro corrompe. Não, o dinheiro não corrompe ninguém. Isso é a maior falácia que existe, dizer que o dinheiro corrompe as pessoas. Não. O dinheiro mostra qual é a verdadeira intenção das pessoas. O dinheiro mostra quem é a pessoa. O poder não corrompe. O poder mostra quem é a pessoa. Aquela pessoa mansinha, calma, quando tem o poder na mão, quer passar por cima de todos, destruir a todos. Aquela pessoa que era a pessoa caridosa, que queria pensar nos outros quando vem o dinheiro na mão, pensa só em si e não liga para mais ninguém. Você pode pensar que o que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Mas o versículo 3, em contrapartida, para lhe trazer uma boa notícia, diz que se você pedir a Deus que abençoe os seus planos, eles darão certo. Outra tradução diz: entregue as suas obras ao Senhor e o que você tem planejado vai se realizar. E aí que tá. Tem que ter um plano. Tem que apresentar um plano para o Senhor. Apresenta o plano para o Senhor. Se você orar e pedir para Deus direção, o Senhor mesmo vai ajudar você já a desenhar um plano. E aí esse plano vai dar certo porque ele nasceu, na verdade, no coração foi de Deus. Se você se dedicar a perguntar para Deus: Senhor, como é que eu faço isso? Me ajude, Pai, a realizar essa obra, me ajude a evoluir na obra, me ajude lá na empresa, me ajude a crescer financeiramente. Sim, peça ajuda para Deus, o Senhor ele vai lhe dar um plano, ele vai lhe ajudar a construir esse plano e automaticamente o plano vai dar certo, porque é um plano que nasceu no coração dele. Mas o que falta é pessoas que peçam para Deus abençoar os planos. O que faltam são pessoas que tenham planos para apresentar ao Senhor. É aquela pessoa que está sempre esperando: tomara que tudo dê certo, tomara que se encaixe, tomara que aconteça. Sempre esperando um acontecimento. Mas o Senhor está dizendo: não, se me pedir orientação, nós vamos construir um plano. E se pedir para abençoar esse plano vai dar certo. Versículo 7. Esse eu acho que nós já vamos partir para o encerramento de hoje. Versículo 7 diz: se a nossa maneira de viver agrada a Deus, Ele transforma os nossos inimigos em amigos. Pare e pense nisso. Se você viver de modo justo, o Senhor faz cessar, sumir a hostilidade contra você. Aquela pessoa que está se levantando contra você, aquela guerra que está surgindo, aquela pessoa que está como um inimigo lutando contra você, se você se dedicar a não olhar para isso, mas olhar para Deus e agradar a Deus, viver do modo que agrada ao Senhor, daqui a pouco essa mesma pessoa vai ser usada para te ajudar. Essa mesma pessoa vai transformar, mudar a hostilidade em bondade para você. A bondade, os atos de bondade que Deus se agrada, tem poder para cativar e conquistar até mesmo os inimigos. Quantas vezes já passei por situações assim? Lá em empresas que trabalhei há 20 anos atrás, situações de pessoas que se levantaram contra mim, fizeram de tudo, e eu só clamava ao Senhor, entregava para Ele, e até hoje realmente são meus amigos. Viva a maneira que agrada a Deus. E aqueles que te cercam com maldade, o Senhor ainda vai usar para te abençoar. Então acalma o teu coração. Se você está numa guerra aí com um vizinho, alguém na família, na empresa, acalma o teu coração, age com bondade, viva de uma maneira que agrada o Senhor, ora, busca, abençoa essa pessoa, sabe, estenda a mão e abençoa. Ela trabalha com você, está te incomodando. Ora, Deus, abençoa tanto essa pessoa, tanto. O Senhor vem abrir até uma vaga de emprego melhor que a minha. Para essa pessoa, abençoa ela e leve. Ó que coisa maravilhosa. Em vez de você pedir para Deus demitir a pessoa e trazer uma destruição para a família, não, você está pedindo com bondade. E aí, quem sabe, possa acontecer até o contrário, o inverso, de Deus te abençoar ainda, te levar e abençoar a pessoa também. É assim, no reino do Senhor, a forma que o Senhor pensa é totalmente diferente da nossa. Tudo que você pensou, você já notou? Sempre foi ao contrário, o Senhor vai lá e trabalha de uma forma diferente e nos surpreende. Por quê? Porque Ele quer que sempre a glória, no final de tudo, seja dele. Não do teu pulso, não da tua inteligência, não das tuas ideias, mas dele. A glória vai ser sempre do nosso Senhor. Então tenha calma que essa guerra aí vai cessar quando você mostrar a sua bondade e mostrar um viver que agrada ao Senhor. Você vai trazer essa pessoa ainda para o reino de Deus. Amém? Obrigado, Senhor, pela tua graça, pela tua bondade, pelo teu amor. Abra o nosso entendimento, Pai, para tudo isso que a gente vivenciou hoje aqui.
Nós cremos, Pai, que muitos podem estar fazendo planos contra nós, mas sabemos que a última palavra vem do Senhor e cremos na Tua bênção, na Tua proteção. Pai, pedimos, Senhor, que nossos olhos espirituais abram para que as nossas intenções sejam as melhores em cada ação que a gente fizer. Te entregamos também os nossos planos e aquilo que nós desejamos, Pai, nos ajude a criar um plano e abençoe os nossos planos, Pai, porque sabemos que com a Tua bênção todos os planos vão dar certo. Pedimos também, Senhor, que a nossa maneira de agir te agrade e que o nosso inimigo, Pai, fique calado, Pai, mediante a nós, Senhor. E que o Teu nome seja glorificado e essas pessoas, Pai, transformadas. Olha com bondade, olha com misericórdia, olha, Pai, para cada um desses inscritos, essas pessoas que têm deixado o recado. Abençoa o dia, Pai. Abençoa a semana, traga bênçãos, que haja testemunho, Senhor, ao ouvir essa palavra das mudanças e das vitórias que o Senhor trouxe a eles. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.